Ei, pessoal, hoje o nosso assunto é sobre o suporte básico de vida em pediatria, um assunto muito importante. A gente vai dividir essa aula, né, essa semana em dois conteúdos importantes, conteúdos que vocês já tiveram contato na habilidades, que é o suporte básico de vida no adulto, mas aqui a gente vai fazer todo o checklist onde a gente deve prestar o atendimento deste paciente extra-hospitalar. E tendo noção, depois que a gente já estudou o módulo de cardiologia, de pneumologia, a gente tem um raciocínio clínico mais eficaz na hora de atender esses pacientes, né? É, Então, hoje eu vou falar sobre o suporte básico de vida em pediatria. Às vezes assusta um pouco alguns profissionais de saúde por se tratar de criança, de não saber lidar na hora que vê uma criança em parada cardiorrespiratória ou em um colapso respiratório e não saber agir em determinado momento, né? Então, essa habilidade, essa capacidade de prestar esse primeiro socorro para os nossos pequenos também compete, né, a todo profissional de saúde. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso para vocês. O suporte básico de vida na pediatria, né, ou no adulto, ele é direcionado, todo ano ele é revisto e atualizado pela Sociedade Americana de Cardiologia. Então, o que é o BLS quando a gente vê a sigla, né, e fala, hoje eu vou estudar sobre BLS. É, no inglês, o Basic Life Support, né, BLS. É um método de suporte de vida, né, envolvendo esses primeiros cuidados com essa criança no ambiente extra-hospitalar. Então, quando a gente pensa no ambiente extra-hospitalar, a gente tem que pensar que é um ambiente sem recurso. E aí, vocês me perguntam, professor, é só médico, é só profissional de saúde que deve ter este tipo de capacitação? Não, né? A gente sabe que nas escolas canadenses, americanas, as próprias crianças, né, no ensino fundamental, são treinadas para realizar esse tipo de atendimento, seja em casa, seja com o pai, com a mãe, ligar para pedir socorro. Então, tem essa cultura de capacitação nesses países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, né? Então, o suporte básico de vida, ele cuida principalmente da respiração, das vias aéreas e do suporte circulatório. Então, eu tenho que ter noção que eu tenho que ficar atento para o meu sistema cardiopulmonar está em equilíbrio. Se algum dos dois parar, se algum dos dois estiver funcionando de forma incorreta, eu posso evoluir para um suporte, para uma parada cardiorrespiratória, que não é o que a gente quer, né, pessoal? Lembrando que a gente utiliza como uma arma, né, bem ao nosso favor, que é o desfibrilador externo automático, o desfibrilador cardíaco, chamado de DEA. Vocês já tiveram um contato com ele, com o DEA que a gente tem aí na instituição. Então, normalmente o SAMU, ele traz o DEA e ele salva vidas, né, por conta que ele é capaz de disparar estímulo elétrico, e se aquele ritmo cardíaco for um ritmo cardíaco chocável, aquele paciente pode voltar com a repolarização e a despolarização, tanto ventricular como atrial, de forma adequada. Lembrar que é o primeiro suporte prestado ao paciente, então, é aquele paciente que a gente encontra desacordado. Então, a gente tem que seguir uma série de passos
para que eu preste um atendimento adequado para esse paciente. Por isso que, em alguns termos, a gente utiliza a sistematização, ou seja, tem que seguir passo a passo para que eu consiga chegar ao meu objetivo com esse paciente. Em 1961, foi o primeiro estudo que mostrou que a ressuscitação cardiopulmonar poderia e pode salvar vidas, né? E daí em diante começou a desenvolver vários cursos de capacitação em todo o mundo, né? Como o BLS, o suporte básico de vida, o PAUS, que é o suporte básico de vida, que é o suporte avançado de vida intra-hospitalar, o ACLS, que é o suporte avançado, né, de vida cardiológico, né, intra-hospitalar, que vocês vão ver mais à frente. Por que a gente não entrou no pause, no ACLS agora? Por conta de droga, de medicação, de procedimentos, intubação orotraqueal. Eu acho que não é o momento de vocês ainda assimilarem tudo isso, né? Mas vai ter um momento em que vocês vão aprender sobre tanto o PAUS como o ACLS, que é a parada cardiorrespiratória no ambiente intra-hospitalar. Aqui a gente está falando de um ambiente extra-hospitalar. Então, eu estou num churrasco, eu estou com o meu filho e, de repente, meu filho caiu dentro da piscina. E aí todo mundo, depois de certo tempo, percebe que aquela criança está boiando na piscina e está desacordada. Então, qual é a minha conduta? O que eu devo fazer com essa criança? Quais os primeiros socorros eu devo prestar para essa criança? Lembrar que as diretrizes de parada cardiorrespiratória, elas são atualizadas a cada 5 anos, né? A gente teve aí em 2015 uma atualização muito importante e tivemos uma atualização agora em 2021 com o advento da Covid-19, né? Mudou pouca coisa, mas a gente acrescentou algumas coisas aí na nova diretriz da parada cardiorrespiratória. Vocês vão ver isso mais na aula de adulto. Então, como que eu vou sistematizar o meu atendimento, pessoal? Eu tenho que fazer um fluxograma. Eu tenho que ter esse mapa mental na minha cabeça. Eu tenho que saber onde eu começo, onde eu dou continuidade ao atendimento e aonde eu finalizo. Por quê? Porque eu estou tratando de vida, né? Eu estou tratando de um paciente que ele está em colapso cardiorrespiratório. O coração não está batendo, o pulmão não está funcionando, então eu não estou gerando débito cardíaco para o corpo, né? Fluxo sanguíneo para o corpo, para os órgãos-alvos, como, por exemplo, cérebro, pulmão, né? Então, a gente não gera fluxo sanguíneo e oxigênio para esses órgãos, e o paciente acaba entrando em colapso respiratório ou cardíaco e perde a consciência. E aí a gente encontra esse paciente desacordado. Então, por isso que a gente tem que sistematizar o nosso atendimento. A gente tem que fazer o atendimento mais breve possível, porque tempo, eu sempre falo com meus alunos, tempo é cérebro e tempo é miocárdio, né? Então, quanto mais tempo a gente perde no atendimento, quanto mais a gente fica batendo a cabeça, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, a gente acaba prejudicando o paciente. O primeiro passo que eu tenho que fazer é avaliar a segurança da cena. Então, quando eu observo o local, por exemplo, a piscina ou um incêndio, eu tenho que checar se aquela segurança, se aquela cena está segura, para que eu possa entrar, atuar e ajudar aquela vítima, né? Porque imagina eu entrar dentro de um local onde coloca em risco a minha vida, eu posso, em vez de ter uma vítima, ter duas. Então, a gente tem que ter essa plena consciência. E a Escola Americana de Cardiologia, ela garante para a gente que
que se a cena for insegura, né, colocar em risco a nossa vida, a gente não é obrigado a gente não é obrigado, não, a gente não deve, né, fazer o atendimento até que a gente mantenha o cenário seguro. Então, pensem, por exemplo, no acidente de trânsito, né, no desabamento de prédio, em um incêndio. Então, é muito comum a gente observar isso daí. Então, eu coloquei para vocês que o primeiro foco deve ser a gente olhar para a gente mesmo e perceber que a gente é capaz de estar realizando o atendimento daquele paciente e de que o ambiente me permite realizar o atendimento para esse paciente. E aí a gente tem que avaliar: eu estou sozinho? Eu estou com mais pessoas que são capacitadas para realizar o atendimento? Tem uma vítima, tem duas vítimas, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente entra no algoritmo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? No suporte básico de vida também, da American Heart Association, que em 2020 atualizou, colocando em negrito, em marca-texto, falando para a gente que a gente inicia com a verificação da cena, priorizando a avaliação de riscos envolvidos a este atendimento. Então, quando eu estiver perto do meu paciente, seja no CITABS, ou seja onde for que vocês estiverem atendendo, a primeira pergunta é: a cena é segura? O ambiente é seguro? Essa é a primeira pergunta do meu fluxograma que eu tenho que fazer. Depois eu vou avaliar a responsividade do meu paciente. Então, a gente pode mexer com a criança, né? Normalmente, a gente pode balançar o tórax da criança, observar se aquela criança responde, se ela está inconsciente ou não. Então, a gente pode falar alto, balançar os ombros, né? Determinar se essa criança está responsiva ou não. Porque a criança, quando ela está torporosa ou ela está comatosa, né, em algum estado neurológico que a gente consegue avaliar através do comando verbal, a criança ela consegue, de certa forma, responder. Mas quando ela está num colapso cardiorrespiratório, numa parada cardiorrespiratória, a gente mexe, a gente checa essa responsividade e o paciente ele não não interagem com esse socorrista, né? Então, antigamente a gente fazia como? A gente fazia um estímulo doloroso. Hoje não se faz mais isso, né? Imagina a gente fazer um estímulo doloroso no externo da criança ou apertar o dedinho da criança e aí poderá causar até mais dano a este paciente. Então, a gente checa a responsabilidade só de chegar perto, falar alto, balançar os ombros da criança e a gente consegue observar se essa vítima está responsiva ou não. Então, o meu segundo item do fluxograma é avaliar a responsividade do paciente, né? Depois eu vou checar o pulso e respiração simultaneamente, tá, gente? Então, quando eu checo o pulso e respiração simultaneamente, o que que eu tenho que fazer? Nos lactentes, a gente sempre vai checar a artéria braquial e femoral, porque é o último pulso a desaparecer, diferente no adulto, tá? Então, quando a gente fala de lactente, é o bebê menor de 2 anos. Então, se tiver um bebê menor de 2 anos para vocês têm que checar a artéria braquial e ver se sumiu ou não, se o pulso está presente ou não, tá?
E nas crianças, a mesma coisa que nos adultos, pode ser tanto na artéria carótida ou na artéria femoral, tá bom? E aí, esse procedimento, eu tenho que checar esse pulso até 10 segundos. Então, chequei o pulso até 10 segundos simultaneamente. Então, essa imagem mostra para vocês como vocês devem checar o pulso da criança, né? Então, a gente checa o pulso braquial, pulso femoral, pulso carotídeo, né? No lactente, no bebê menor de 2 anos, e na criança maior, a gente pode checar o pulso carotídeo aí, como no adulto. Ao mesmo tempo que a gente checa pulso, a gente checa movimento respiratório. Então, como que a gente checa o movimento respiratório? Será que essa criança ela está tendo movimento respiratório gasping? O que que é gasping? Se a criança está agonizando, por exemplo, né, com essa respiração argônica, vocês podem ouvir esse termo, ler esse termo, né? A criança ela pode ficar com essa respiração argônica ou um movimento respiratório irregular. Hoje a gente sabe que cerca de 85% das causas de parada cardiorrespiratória na criança é por origem ou etiologia respiratória, tá, pessoal? Isso é importante vocês terem noção. Então, é a criança que obstruiu a via aérea e fez uma parada cardiorrespiratória, a criança que fez um edema de laringe e fechou a via aérea também e fez uma parada cardiorrespiratória, é uma criança asmática que fez um tórax rígido, né? Os alvéolos se colabaram, o broncoespasmo foi tão severo que aquela criança não conseguiu fazer troca gasosa, e aí teve uma influência direta no coração. Então, quando a gente pensa num colapso, no colapso súbito na criança, né, numa parada cardiorrespiratória na criança, a gente tem que ter noção que a principal causa é uma etiologia respiratória. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí. Nos casos de afogamento, por exemplo, né, é muito comum. É difícil a gente ver paciente pequeno cardiopata, mas tem, né? Os pacientes cardíacos, que desde pequenininho, né? As cardiopatias congênitas, que a gente vê, as cardiopatias corrigidas, que a gente observa, e a gente tem noção que podem também fazer um colapso cardíaco. Então, se esse paciente não responde, ele não tem pulso, ele não tem movimentos respiratórios, a gente tem que chamar ajuda, né? E aí a gente chama ajuda, a gente vê que aquele paciente está irresponsivo, sem pulso, sem movimento respiratório, aí a gente começa a chamar ajuda, porque a gente vai entrar dentro do nosso protocolo de parada cardiorrespiratória, e aí, se a gente tiver ajuda, a gente pede para um colega ligar para o SAMU, né? E outro colega vir ajudar, porque na hora das compressões na hora das compressões cardíacas, a gente acaba cansando quando a gente faz os movimentos corretos, né? Na criança, no paciente. Então, a gente chama ajuda para o procedimento em si e pede para um outro colega ligar para o DEA, para o SAMU, desculpa, para trazer um DEA, um desfibrilador externo automático. E aí tem várias questões, né? Ah, professor, e se eu estiver sozinho? Você tem o direito de pegar o telefone e ligar pedindo ajuda, ligar para 192, né, que é o SAMU, pedindo ajuda do SAMU e pedindo ajuda para realizar o procedimento em si. Ah, professor, e se eu estiver na roça, onde não tem telefone, não tem nada, e aí eu vejo um paciente assim, parado, não tem ninguém perto de mim para me ajudar, a Sociedade American Heart Association, ela garante a vocês o respaldo de que vocês podem
deixar o paciente na cena e ir atrás de ajuda, porque vocês não irão gerar efetividade na hora da compressão cardíaca. Vai chegar uma hora que vocês vão cansar, né? O débito cardíaco ele vai reduzir e aquele atendimento ele vai ser falho. Então, a gente tem que ter noção disso também. Então, se for um paciente que não tem pulso e não tem respiração, se for um colapso súbito e presenciado, né, eu tenho que ativar o CME e pegar um DEA, né, o Sistema Médico de Emergência e pegar um DEA. Caso não tenha presenciado o colapso, eu tenho que realizar a ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Vamos supor que é isso? Que esse slide está falando para vocês? Eu estou lá e vi que aquele paciente afogou e eu presenciei que aquele colapso cardiorrespiratório daquele paciente foi por conta do afogamento. Ótimo. Então, eu já sei que eu já posso pegar o DEA, chamar o serviço médico de emergência e já iniciar com o desfibrilador externo automático. Se eu não presenciei o colapso, eu tenho que ir para onde? Para ressuscitação cardiopulmonar. Por quê? Porque eu não sei se aquela causa daquele colapso naquela criança, se ela foi respiratória ou cardíaca. Então, eu tenho que iniciar, né, imediatamente antes de ir buscar ajuda. Né? Então, eu vou fazer um ciclo de RCP e o colega que está junto na cena vai pedir ajuda para estar realizando o procedimento, né? Então, a gente chama ajuda, quem que a gente pede? A gente pede se o paciente ele não respondeu, a gente chama ajuda ao SAMU 192 e pede no mesmo momento para que o SAMU traga um desfibrilador externo automático para que a gente realize o procedimento, né, naquele paciente. Então, depois disso tudo, que a gente chamou ajuda, que a gente já checou a responsividade da vítima, já checamos que aquele paciente está realmente em uma parada cardiorrespiratória, a gente vai iniciar a compressão torácica de qualidade. O que é a compressão torácica de qualidade, né? Ela deve ser feita através de 2 ventilações a cada 30 compressões, se tiver um socorrista. Se eu tiver 2 socorristas, eu posso fazer 2 ventilações a cada 15 compressões. Professor, por que isso? Por que que a gente tem que por que que na criança a gente faz 2 ventilações e 15 compressões se eu tiver 2 socorristas? Justamente por conta daquilo que eu falei para vocês. A maioria dos casos de parada cardiorrespiratória na criança, a gente tem etiologia o quê? Respiratória. Então, eu vou ventilar 2 vezes e comprimir 15, ventilar 2 vezes e comprimir 15, quando eu tenho 2 socorristas. Se só for eu que estiver prestando socorro para aquela vítima, eu vou comprimir 30 vezes e realizar as 2 ventilações após 30 compressões. Diferença aí dos lactentes da criança de 1 ano e para maior de 1 ano, é importante vocês terem essa noção. Então, a criança até 1 ano a gente checa o pulso na artéria braquial, né? As compressões elas devem ser feitas utilizando os 2 dedos. Por que que eu não posso utilizar a minha mão inteira? Porque eu acabo atrapalhando o meu ventrículo esquerdo de realizar a compressão e gerar débito cardíaco. Eu acabo fazendo um tamponamento no peito do paciente, dependendo do tamanho da minha mão. Então, eu tenho que utilizar, né, os 2 dedos, se o socorrista estiver sozinho, ou com os 2 dedões e com a mão circundando o peito da criança, caso houver 2 socorristas, né? Então, a gente vai ver isso na prática, como que a gente faz. A compressão, ela deve ter uma profundidade mais ou menos de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax,
cerca de 4 centímetros. Ah, professor, como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber lá na hora, vou medir que o tórax tá tendo 4 centímetros? É vocês observarem se o tórax ele tem uma certa profundidade, ele retorna de forma espontânea na hora que vocês vão fazendo as compressões, tá? A criança de 1 ano até a puberdade, né? Então aí já é um lactente mais tardio, um lactente, a gente fala criança até 1 ano lactente jovem e criança de 1 ano até de 1 ano até 2 anos de lactente tardio. A gente pode checar a artéria carótida ou a artéria femoral, não tem problema, tá? E aí a gente vai fazer a compressão com 1 ou 2 mãos, depende do tórax daquela criança, sempre utilizar o bom senso. Então, tem crianças muito pequenas, que pode ter, por exemplo, 5 anos, mas que tem uma constituição corporal muito pequena. Então, a gente tem que ter noção de como que a gente vai prestar esse atendimento de acordo com o tipo do tórax daquela criança, né? A compressão também ela deve ter uma profundidade de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax para crianças para crianças maiores, cerca de 5 centímetros, né? Diferente aí do lactente jovem, né? Até 1 ano. Aí já se aproxima mais do adulto, né? De 4 a 5 centímetros. Então, a gente tem 2 posições para realizar. Então, a posição das mãos durante a compressão em maiores de 1 ano pode ser com o dedo mesmo, né? Os quirodáctilos, a gente fazer a compressão com 1 ou 2 mãos nos maiores de 1 ano, não só com os dedos, mas agora com as mãos, né? Então aí depende. Ah, eu tenho uma criança maior que 1 ano, mas a criança tem 4 anos. Então, o tórax daquela criança é bem pequeno. Então, com 1 mão eu já consigo fazer com que aquele coraçãozinho gere débito para o corpo daquela criança. Ah, professor, mas eu tenho também uma criança que tem lá os seus 13 anos, um adolescente, e que tem o peso de um adulto. Então, eu vou seguir basicamente o protocolo aí das crianças maiores, né? Que é semelhante ao protocolo do adulto. Nas crianças menores, e aí a gente entra dentro de um campo que nos lactentes jovens a gente aproxima muito da reanimação neonatal, daquele bebê que acaba de nascer e que nasce parado, em parada cardiorrespiratória. A gente tem um modo de fazer a ressuscitação cardiopulmonar um pouco parecido. Então, a gente pode fazer com bidigital, né, com 2 polpas digitais, como nessa primeira imagem. A gente fixa a cabeça da criança e inicia a massagem cardíaca aqui, principalmente em área de ventrículo esquerdo. Ou a gente pode fazer, eu prefiro fazer quando eu atendo um bebê na sala de parto, principalmente um bebê parado. Eu prefiro fazer assim, porque aqui eu tenho estabilidade no tórax da criança e eu tenho controle, né, naquilo que eu estou fazendo na hora de fazer a compressão. Então, isso é pergunta de prova, sempre cai, né? É importante vocês terem essa noção. Quais são os itens para que eu tenha uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade? Então, eu tenho que assegurar que as compressões torácicas elas devem ser realizadas de forma adequada numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Ah, professor, como que eu vou fazer isso? Então começa e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, né? As escolas americanas, elas utilizam aquela música Stay Alive. Depois vocês olham aí no YouTube, eu não sei cantar, mas aí fala Stay Alive, e aí vocês vão comprimindo de acordo com a vocalização aí na hora
da ressuscitação cardiopulmonar. As compressões torácicas com profundidade adequada pode ser de 4 a 6 centímetros, né? Para a gente ter uma qualidade ideal. Permitir que o tórax retorne à posição de repouso para que ele volte com débito cardíaco, ou seja, o coração ele se encha de sangue de novo, né? Então ele tem que encher e depois, na hora que eu comprimir, ele gerar o débito cardíaco. Minimizar as interrupções entre as compressões e as ventilações. Então, a gente tem que, quanto mais socorristas estiver junto, melhor, né? Porque a gente acaba não cansando e não perdendo a qualidade na hora de estar realizando as compressões cardíacas. E evitar a ventilação excessiva, né? Por quê? Porque naquela criança pequena, se eu ficar ventilando ela muito forte, numa frequência muito alta, eu acabo causando um barotrauma, um trauma por pressão nos alvéolos pulmonares, e aí essa criança pode fazer um pneumotórax. Então, não sei se vai dar para vocês ouvirem. Que as escolas americanas começaram a utilizar por conta da batida da música. Então, as crianças começaram a comprimir nessa frequência e chegaram, né, às compressões adequadas. Então, vocês vão ver várias músicas que vão ajudar vocês na hora de estar realizando a- as manobras de compressão. Então, quando a gente faz as ventilações, a gente realiza um dispositivo de bolsa válvula máscara ou bolsa ou boca a boca, né? Dependendo do paciente. E aí, se eu estiver na rua, se eu tiver com um paciente indigente que está com má higiene bucal, eu não posso, a American Heart Association coloca que você tem que garantir a sua segurança primeiro. Então, aquele paciente é vítima de Covid, eu não vou fazer uma ventilação boca a boca com ele, você está respaldado de estar realizando isso daí. Mas a gente tem o que a gente tem os pockets, né? Lá no CTABs vocês vão observar isso, que são os dispositivos bolsa, válvula, máscara, né? Que facilitam aí na filtragem quando a gente dispara o ar para esse paciente e a gente faz essa respiração para esse paciente, o ar ele é filtrado, acaba não indo para o nosso pulmão. Então, lembrando que a cada 30 compressões eu tenho que fazer 2 ventilações, quando eu tenho um socorrista, e quando eu tenho 2 socorristas, né, eu faço 15 compressões para cada 2 ventilações, né? Cada ventilação não deve durar mais que 1 segundo, então lembrar do tempo, né, e ofertar um volume máximo para movimentar o tórax do paciente. Ah, professor, eu tenho que ver o tórax do paciente expandindo, eu tenho que ver a caixa torácica expandindo. Então, esse daí é uma ventilação efetiva, uma ventilação eficaz. E evitar ventilações excessivas por conta do barotrauma, né? Então, aqui a gente tem o pocket, né? O dispositivo bolsa-válvula máscara, a gente tem o ambu, que a gente vai utilizar também, principalmente no ambiente intra-hospitalar. Vocês vão ver isso daí também na aula prática. E aí, o SAMU ele chega no momento que vocês estão fazendo as compressões e as ventilações com o DEA. Quando o DEA chega, pessoal, eu paro tudo, eu sigo as instruções do DEA, tá? Por quê? Porque se eu estiver diante de um ritmo chocável, o DEA ele vai disparar um estímulo elétrico para que aquele coração volte com um ritmo sincronizado da forma que ele estava antes.
Então, é importante, quando a gente liga o DEA, a gente seguir as instruções do DEA, posicionar as pás corretamente no paciente, colocar as pás do desfibrilador. Se o choque for indicado, sempre falar em alto tom, né? Ou tom alto, afasta, todos se afastam, eu me afasto, todos se afastam, né? E se o ritmo for chocável, o DEA ele vai disparar o choque e ele pode pedir para você retomar a RCP ou ou o paciente ele pode voltar com pulso, né? E aí a gente tem que sempre lembrar de checar o pulso do paciente após o disparo do choque do DEA e após o meu ciclo da RCP. O DEA pode falar para vocês que o ritmo não é chocável, então eu vou retomar minha recitação cardiopulmonar por 2 minutos. Aí, lembrando que as crianças com tórax maior, a gente utiliza como se fosse no adulto, né, na parte anterior do ombro direito e na região inframamilar esquerda. Quando é criança pequena, a gente utiliza na face anterior do tórax uma pá e na face posterior do tórax a outra pá. Lembrar que nos afogamentos, nas crianças nos adolescentes que estão na academia, que tem muito suor, lembrar de sempre secar a região onde a gente estiver colocando aí o desfibrilador por conta da transmissão elétrica, né? Então, após a chegada do serviço de resgate, a gente deve fornecer ao paciente suporte avançado de vida juntamente a esse transporte. Então, a gente está deixando, né, a gente está transicionando aí o suporte básico de vida para o suporte avançado de vida. Então, esse paciente ele vai ser imobilizado, ele pode ser entubado, pode fazer droga vasoativa no ambiente extra-hospitalar, até ele chegar no ambiente intra-hospitalar e receber os cuidados médicos devidos. Um outro ponto que eu queria falar para vocês, muito importante, que me preocupa como pediatra e como médico, é a obstrução da via aérea superior por corpo estranho. Quem tem criança em casa sabe que chega uma fase por volta dos 2, 3, 4 anos, que a criança está na fase de descobertas. Então, tudo ela quer imitar, tudo ela quer fazer. A criança, ela não tem o discernimento do perigo, né? Então, ela não tem os limites, né? Como é que eu falo? Ela não tem o desenvolvimento racional que a gente tem. Então, a gente acaba tendo aí crianças que ingerem corpo estranho, e esse corpo estranho, em vez de ir para a via do trato gastrointestinal, acaba indo para a traqueia, obstruindo o trônquio, obstruindo laringe e fazendo aí uma parada cardiorrespiratória, né, evoluir para uma parada cardiorrespiratória devido a um colapso respiratório por conta de obstrução de algo que essa criança colocou. Então, uma importante, né, no OVASI, vocês vão utilizar o OVASI, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, que é essa sigla. Vocês vão observar muito crianças que colocam esses objetos na boca e acabam broncoaspirando, em vez do objeto, como ela não tem ainda a coordenação da deglutição, né, de forma adequada, em vez de ir para o trato digestivo, o corpo estranho ele vai para a traqueia, obstrui a traqueia, laringe, brônquio, bronquíolo, e aí esse paciente pode fazer um colapso respiratório. Mas quando eu estou com essa criança que engasgou, que está com um corpo estranho, o que, que a gente faz? Primeiro a gente tem que determinar qual corpo estranho que é. Se é um engasgo com corpo estranho sólido, né? Ele pode ocorrer em qualquer faixa etária e avaliar se realmente necessita de fazer manobras de desobstrução de via aérea superior. Que se a gente precisar de fazer essas manobras, a gente tem que ser capaz de realizar essas manobras, né? Então, ao prestar o atendimento a uma pessoa com OVASI, né, ou obstrução das vias aéreas superiores,
o enfermeiro ou o médico, ele deve classificar, quando chega lá na triagem, o grau de obstrução, antes dessa criança ser atendida pela gente, e o grau de obstrução, se essa criança tem que ir direto para a emergência, ou se esse profissional de saúde mesmo consegue realizar a própria manobra e retirar aquele corpo estranho ali que está na boca da criança. Então, se a criança emite som, se ela tosse, se ela chora, provável que não tenha obstrução ou uma obstrução parcial. Então, a gente tem que acalmar a mãe, a criança, porque a criança ela chora muito, a mãe fica muito agitada. Então, é muito comum a gente ver isso, a mãe falar que a criança engoliu, e às vezes a criança está assustada com a situação. Então, a gente tem que acalmar a mãe, tem que acalmar a criança, encaminhar essa paciente para o serviço de urgência, para ir para a sala vermelha, né? Óbvio. E se essa criança não tossiu, não chorou, mas ficou cianótica, não emitiu som nenhum, muito provável da gente ter uma obstrução completa de via aérea superior. Então, mudou a coloração da criança na hora. O que eu tenho que fazer? Iniciar as minhas manobras de desobstrução. A gente tem a manobra de desobstrução para os pequenos, as manobras de desobstrução para o lactente de até 1 ano. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente apoia, né, o tórax do paciente na nossa coxa, num ambiente rígido, e a gente faz 5, né? A literatura fala tapinhas ou compressões na parte posterior da criança e observa se o corpo estranho ele vai sair na cavidade oral, tá bom? E depois a gente pode fazer também virando a criança e observando se tem corpo estranho se o corpo estranho saiu da onde ele estava impactado, né? Então, a gente faz na região posterior, depois a gente vira a criança na região de decúbito dorsal, né? E aí a gente faz as compressões também, e aí a gente pode fazer a compressão bidigital, se for uma criança muito pequena, e aí sempre em sentido cranial, para tentar desobstruir aquele corpo estranho que está ali na traqueia ou na laringe, né? Na criança maior e no adulto, a gente utiliza a manobra de Heimlich, né? É muito comum aí vocês observarem a manobra de Heimlich, onde a gente vai abraçar esse paciente por trás. Normalmente, a gente vai pegar aí o rebordo costal, os dois rebordos costais do paciente, onde a gente vai passar a nossa mão por trás, né? O punho do paciente ele tem que estar fechado na região do subestifoide, né? Do apêndice tifoide aí, no movimento de J, apertar e atentar para o nível de consciência desse paciente. O paciente está cianótico, já está totalmente inconsciente, então ele pode dificultar na hora de eu estar realizando a manobra, tá? Então eu vou fazer uma pressão para a parte superior, né, para cima, como está demonstrando nessa foto, várias vezes, até eu observar que esse paciente saiu, né, ou desobstruiu aí o corpo estranho. As mesmas manobras poderão ser utilizadas no socorro de crianças de 1 a 8 anos, conscientes com a obstrução de via aérea por corpo estranho, tá, pessoal? E aí chamar atenção para vocês que a gente tem que fazer essas manobras, ensinar essas manobras de como desobstruir a via aérea do paciente, não tentar retirar o corpo estranho com a mão ou com algo que a gente não vai conseguir, né? A gente já teve caso aí no hospital infantil, já falei para vocês que o corpo estranho, em vez do profissional tentar tirar, acabou introduzindo mais, né? E aí acaba dificultando
o atendimento. Então, quando a gente deve parar? Quando a gente começa a ouvir a desobstrução, a criança chora, ela emite alguns sons, e aí a gente percebe que a corda vocal da criança voltou a se movimentar, a criança ela está chorando, está emitindo som, então a gente acalma a criança, acalma a mãe e sempre encaminha essa criança para o serviço de urgência. Sempre tem que ser avaliada pelo pediatra, fazer uma laringoscopia indireta e ver se lesou alguma coisa ali em palato duro, palato mole ou em traqueia, dependendo do grau de obstrução, tá? Se ela parar de responder, vamos supor, eu fiz a manobra de Heimlich, fiz a manobra lá com as compressões no dorso e na parte anterior do tórax do bebezinho de 1 ano, e essa criança não respondeu, eu tenho que iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. Tá joia? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. A nossa aula foi bem curtinha, né? É um assunto bem importante para vocês, na formação clínica de vocês. Espero que vocês tenham adquirido o conhecimento da aula passada. Bons estudos.